assunto com você em relação ao Banco Central, que hoje vai anunciar. Será que vai ficar nisso mesmo, 13,75? Será que vai ceder à pressão de Lula? O que você acha que vai ser a decisão do Banco Central hoje? Bom, não sei se você viu pelo menos o título de um texto que eu escrevi hoje de Sim, manhã, né? Eu vamos disse que colocar aqui para mostrar. O BC vai decidir, em última instância, né, se faz política monetária ou polícia monetária, né? Você sabe que política e polícia têm a mesma raiz, né? A etimologia indica as palavras têm a mesma raiz. E depois se distanciaram, né? O processo civilizatório distanciou os dois. E a incivilização reaproxima. Veja só, eu acho curioso, porque você lê mesmo aqueles defensores fanáticos do Banco Central e da manutenção da taxa de juros em 3,75, o que significa manter juros reais entre 7% e 8%, que é uma barbaridade, uma aberração, né? Admitem que a economia está desacelerando, os dados de emprego apontam isso quando você compara com o mesmo período do ano passado. O próprio Boletim Focus, que é a ausculta dos mercados, prevê um crescimento inferior a 1%. A indústria automobilística deu férias coletivas. Existe uma trajetória de juro futuro que está em queda. Portanto, não há nenhuma razão para o Brasil ter juros reais entre 7% e 8%. Isso é uma estupidez. O Brasil tem uma inflação mais baixa do que os Estados Unidos, e os Estados Unidos ainda estão com juro negativo. O Brasil tem uma inflação mais baixa do que a União Europeia, e a União Europeia está com juros negativos. O Brasil tem uma inflação mais baixa do que o Reino Unido, e o Reino Unido está com juros negativos. Aqui eles não só são positivos, como eles são entre 7% e 8%. Como disse Joseph Stiglitz em recente seminário, isso é para matar a economia. Não é? Mas aí o presidente Lula, acertadamente, decidiu criticar a política de juros. E aí diz, a culpa é do Lula. O juro foi mantido lá em fevereiro por causa do Lula. É mentira, o juro foi mantido no dia 1º de fevereiro, a crítica do Lula é do dia 2. Foi o Lula que reagiu ao Banco Central, não foi o Banco Central que reagiu ao Lula. Isso é uma evidência. Ah, não, foi porque em novembro o Banco Central, por causa dos gastos, por causa da PEC da transição, não queriam a PEC da transição, queriam o quê? O orçamento do Jair Bolsonaro, aquele que deixou 34 milhões para o Minha Casa Minha Vida, 34 milhões, Fabiola, 2 jogos de joias femininas que tentaram levar, não é? Era isso que tinha para o Minha Casa Minha Vida. Então a PEC da transição foi absolutamente necessária. Ah, mas aí os gastos saíram do controle. Mentira, outra farsa. Agora, eu leio coisas do Arco da Velha, reconhecendo esse quadro de desaceleração da economia, de risco até de recessão, reconhecendo que o varejo está abrindo o bico, corre o risco de quebradeira. Tem a situação internacional, incerteza bancária nos Estados Unidos, 3 bancos quebrados, resgate do Credit Suisse, que custou 1/3 do PIB da Suíça, 1/3, nem foi 7%, como disse o Lula, na verdade o pacote todo é 1/3. Isso vai deixar os bancos aqui ainda mais cuidadosos no crédito, o crédito secou, portanto não há nenhuma razão para manter os juros em 3,75%, até porque a inflação que está aí não é de demanda, isso também já está demonstrado. Agora, diz assim, o mercado todo quer que mantenha, mas o Banco Central é independente de quem? Só é independente de preto e pobre? É isso? De quem o Banco Central é independente? Independência em relação a quem? Se tem que cumprir o que o mercado faz, então faz o seguinte, o governo ouve o mercado e decide juro. Não precisa ter Banco Central. Né? Ou então, ah, não, agora que o Lula criticou é que não vai baixar mesmo. Como é que é? O Banco Central é independente, mas o presidente não pode fazer uma crítica? Bom, o presidente só faz crítica porque ele é independente. Senão, o presidente mandava embora. Mas como é independente, não pode, o presidente pode criticar, né? Mas aí, ontem eu li coisas até que o Lula estaria proibido até de se manifestar sobre o marco fiscal.
Marco fiscal que é a proposta do governo. Você imagina, o cara é líder do governo, não pode se manifestar sobre o marco fiscal que ele vai mandar. O marco fiscal vai ser aprovado pelo Congresso, não é decreto. Portanto, o Lula pode opinar e deve opinar, né? Infelizmente, segundo consta, o Banco Central vai manter os 3,75, uma aberração. Você ouve os economistas, maio a economia pode abrir o bico, porque com esse juro é impossível sobreviver, mas vai ser aplaudido. Aplaudido por quem? A quem interessa manter essa política de juro. Aí diz assim, não, mas nós todos somos os mercados. Não, eu sou mercado, claro. Sociedade de mercado todos somos. Esse mercado que decide juro, não. Imagina. Eu não opino sobre o que acontece com a política de proteína animal no Brasil, porque como um bife de vez em quando. Então, isso é uma tolice, né? Consta que tende a manter, mantém a economia, contribui para manter a economia numa situação muito difícil e choca o mundo, né? Chocantes, aliás, foi o adjetivo que o Stiglitz escolheu para se referir aos números brasileiros, né? Uma taxa nominal de 3,75, um juro real entre 7% e 8%. Isso é um escândalo, isso é um escândalo internacional. Essa é uma política criminosa de juros, né? E de resto incompetente, porque levou os juros a 2% nos juros negativos, depois eleva para 3,75, errou nas duas pontas, né? E, ademais, não cumpre aquilo que determina a lei complementar que decidiu a independência do Banco Central, que não é pensar só na moeda, é para pensar também na estabilidade econômica e, portanto, na atividade econômica e no emprego. E essa política de juros não pensa em nenhuma dessas duas coisas. E nem serve para combater a inflação, porque se fosse inflação de demanda, tudo bem, mas não é. Vai manter? Vai manter. Eu vou criticar, né? Quem é Vamos você? Não ver. interessa. Mas vai vir o Não interessa. viés, mostrando o viés. Não, isso vai. Isso, se mantiver O que 3,75. vai aliviar Olha, a decisão vai ser o a cena, viés. com o risco ainda de falar assim, olha, podemos baixar na próxima, mas assim, havendo a sugestão desde que o Lula cale a boca, né? Porque daqui a pouco, segundo alguns colunistas, inclusive, nós teremos todo dia, 5 vezes por dia, de rezar voltados para o Banco Central, né? Não vai, comigo não vai acontecer, né? Nessa coisa de Banco Central, eu acho o júri muito simpático, mas incompetente, como disse o Caetano Veloso em discurso célebre. É